turma do 5º ano, como vocês estão? Se cuidando direitinho? Espero que sim. Bom, vamos dar início à nossa aula de arte, com a leitura de um versículo. Lucas, capítulo 6 e versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Amém? Bom, pessoal, peguem os livros de arte de vocês, tá? O caderno, lápis, estejam com todo o material de vocês em mãos, para a gente dar início à nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre o maracatu, tá? A gente vai estudar o livro de arte, na página 20, tá? A gente vai dar continuidade ao assunto da aula passada. Então, a gente vai trabalhar o maracatu e o movimento Mangue Beat. Mas vamos primeiro por parte. Vocês sabem ou conhecem algo sobre o maracatu? Nós moramos numa região que realmente é presente o ritmo maracatu, né? Mas, de fato, muitos de nós não conhecemos a sua origem, nem conhecemos o que ela nos traz. Então, a gente vai conhecer essa arte a partir de agora. Então, o maracatu. O maracatu é uma manifestação do folclore brasileiro que envolve dança e música. Sua origem remonta à época do Brasil colonial e consiste em uma mistura das culturas africana, portuguesa e indígena. É, portanto, uma expressão genuinamente brasileira e foi criada no estado de Pernambuco, sendo presente, sobretudo, nas cidades de Olinda, Recife e Nazaré da Mata. Bom, gente, no livro de vocês, ele fala realmente sobre essa manifestação. Foi como eu falei anteriormente no início, né? O maracatu está presente na nossa região, na nossa cidade, né? E muitos de nós não sabemos de fato a sua origem, nem como ela é expressada, né? Então, a gente conhece um pouquinho agora na nossa aula de arte. Acompanhe aí no livro, tá? A música dentro dessa manifestação é de extrema importância, pois carrega em si a herança cultural do continente africano. Por toda essa importância histórica e de representatividade, o maracatu é considerado um patrimônio imaterial cultural do Brasil. Então, vocês podem estar vendo aí exatamente a imagem que representa o maracatu, né? Aqui no slide eu tenho uma imagem de maracatu, mas no livro de vocês também tem uma imagem que representa o maracatu, certo? E essa imagem que está no livro de vocês, ela é a imagem de uma apresentação de maracatu do Baque Solto, na zona rural do estado de Pernambuco. E ela foi apresentada em 2015. Então, a gente vai ver agora as características do maracatu, certo? Então, como eu posso identificar que é um movimento de maracatu? Então, as características principais são essas. É a presença da religiosidade, características de região africanas. Então, as danças elaboradas é uma junção de dança e música. Os figurinos são coloridos e extravagantes. E é uma mistura das culturas africana, portuguesa e indígena. Então, a gente sabe que o maracatu, ele não surgiu não veio exatamente daqui de Recife, né? Ele veio de culturas africanas, mas que esteve presente aqui no Recife.
Vamos lá, vamos saber mais um pouquinho do maracatu. Os instrumentos do maracatu são utilizados instrumentos de percussão, como caixas, ganzás, gonguês, tarós e tambores, conhecidos como alfaias no maracatu. Também são utilizados instrumentos de sopro, como trombones e cornetas. Como eu falei para vocês, aqui na nossa região é presente e é comum a gente ver qualquer movimento de maracatu. Então, a gente já conhece um pouco, né, o batuque, a gente já conhece um pouco os instrumentos, a gente já conhece um pouco dessa cultura. Então, agora a gente vai ver um pouquinho, certo? Vou passar um vídeo para vocês, para a gente ver um pouquinho sobre esse ritmo do maracatu. Prestem bastante atenção. Se for necessário anotar, anotem no caderno, tá? As observações que vocês conseguirem observar através da sonoridade, a visão, se vocês conseguem idealizar quais são os instrumentos, né, que estão tocando. Então, observem direitinho e anotem, certo? Vou colocar aqui para vocês. Pronto. E aí, deu para ouvir direitinho? Observaram os instrumentos? Vocês puderam observar o ritmo? Puderam observar a sonoridade? Quais foram os instrumentos que vocês conseguiram ouvir, né? Porque é uma mistura, realmente, de instrumentos. E aí, vocês vejam e anotem, né, direitinho. Se for necessário repetir o vídeo, vocês repetem, escutam direitinho e aí anotam, certo? Vamos agora falar sobre o movimento Mangue Beat, tá? Nós vamos falar sobre o movimento Mangue Beat. Acompanhe a leitura no livro de vocês. Na década de 1990, surgiu em Recife, no contexto de intensa pobreza, um movimento chamado Mangue Beat. Impulsionado pela população jovem que morava próximo aos mangues da cidade, o Mangue Beat resgata elementos da cultura popular para uni-los ao rock e hip hop, maracatu e a música eletrônica. As composições desse movimento incluem ritmo marcante e letras que trazem denúncias sociais. O Mangue Beat não é um gênero musical como o blues, mas nasceu da mistura de vários gêneros e ritmos, tornando-se reconhecido por sua inventividade sonora. Então, a gente pode observar que o maracatu, ele tem uma mistura, né, de vários instrumentos, e o Mangue Beat, ele não é considerado um gênero musical, né, mas feito o blues que a gente estudou na aula passada. Só que a gente vê que ele é uma mistura de vários gêneros e vários ritmos, diferente um pouco do maracatu.
mas que se misturados, né, percebe-se que pode sim envolver o maracatu dentro do Mangue Beat, tá? Vamos ler um pouquinho aqui também. O movimento Mangue Beat desenvolveu-se em Recife, na capital do estado de Pernambuco, a partir de 1990 e consistiu em uma cena cultural, especialmente de corte musical, que misturava elementos da cultura regional de Pernambuco, como o maracatu rural, com a cultura pop, sobretudo o rock e o hip hop. O Mangue Beat também desenvolveu uma forma própria de exprimir visualmente essa mistura. O uso do chapéu de palha, típico da cultura pernambucana, vem aliado com acessórios da cultura pop, como óculos escuros, camisas estampadas, tênis e colares coloridos. Produziu um efeito visual assentados em seus integrantes, né? Então, assim, além dessa mistura que o movimento Mangue Beat tem, de vários ritmos, vários gêneros, incluindo o maracatu, né? Ele ainda tem uma característica que é o visual, a mistura do óculos escuro, do chapéu, né? Das camisas estampadas, do tênis, né? E de colares coloridos. Então, a gente consegue identificar o movimento Mangue Beat e o maracatu por suas características, não é verdade? Uma das características presentes no Mangue Beat é o caranguejo, né? O que tornou-se símbolo do movimento Mangue Beat. Então, o caranguejo, de fato, é um símbolo, né, que representa o movimento Mangue Beat. Também o Mangue Beat surgiu a palavra do mangue com o beat, né? O mangue, por existir na nossa região, é presente aqui em Recife, e o beat, que representa os batidos, os sons, né? A gente vai ver um pouquinho, eu vou mostrar para vocês, já que eu mostrei o ritmo do maracatu, eu vou mostrar para vocês um pequeno videozinho de uma introdução bem pequenininha, falando exatamente sobre esse ritmo Mangue Beat. Um choque rápido ou o Recife morre de infarto. Eu te explico o Mangue Beat em apenas um minutinho, revela. Final da década de 80 no Brasil. O rock and roll brasileiro estava no seu auge. Mas isso não era em todo o Brasil não, meus amiguinhos. Pernambuco, assim como muitas partes desse Brasil, penavam e não conseguiam emplacar nas paradas de sucesso. Em 1992, um grupo de rapazes conhecido como Mangue Boys, liderados por Fred 04, lançaram o Manifesto Caranguejos com Cérebro, que tinha uma proposta bem legal: desorganizar a música brasileira. Buscou mesclar grandes referências musicais e visuais, como rock, hip hop, roupas coloridas estampadas e elementos típicos da cultura pernambucana. Essa modernização do maracatu rural criou o Mangue Beat, a união do mangue, um ecossistema típico da costa pernambucana, com o beat, a batida. Chico Sainz, Sua Nação Zumbi, Fred 04 e o Mundo Livre S.A. foram alguns dos responsáveis por desentupir as artérias culturais e econômicas do Recife e levar a música nordestina para um outro patamar. Viva o caranguejo, a música nordestina, o povo brasileiro unido, o Mangue Beat. E aí, deu para ver direitinho? Deu para vocês observarem um pouquinho, né? Sobre esse movimento Mangue Beat. Então, foi o que falou no vídeo, né? Que existe, de fato, essa mistura, né? E essas características. O maracatu tem uma característica e o Mangue Beat também tem. E existem, sim, semelhança entre os dois. Isso vocês vão descobrir, né, nas próximas aulas e também nas pesquisas que vocês vão fazer. Inclusive, eu tenho uma atividade de pesquisa, tá? Para vocês, que inclui a atividade da página 21, tá? Na página 21 do livro de vocês, onde tem atividades, vocês irão responder apenas o primeiro quesito, tá? Então, vocês respondam o primeiro quesito dessa forma. Vocês irão fazer uma pesquisa de uma música
que esteja dentro dos movimentos ou do maracatu ou do mangue beat. Você pode escolher um ritmo e aí você escolhe uma música, tá? E dentro dessa música, vocês irão escutar, né, com bastante atenção. Vocês vão observar todas as sonoridades, os ritmos, a diversidade de instrumentos presente na música, certo? E irão escrever no primeiro quesito, nessas duas linhas que tem aí no livro de vocês, vocês irão escrever as percepções que vocês tiveram ao ouvir essa música. Então, primeiro passo, pesquisa a música. Pode ser do movimento maracatu ou do movimento mangue beat. Depois da pesquisa, você vai ouvir, né, com bastante atenção as sonoridades, os instrumentos, os ritmos, né, e vão ouvir tudo que está presente na música. E depois vocês vão escrever, vocês vão registrar por meio da escrita exatamente isso, o que vocês sentiram, as percepções que vocês tiveram. E não esqueçam de registrar por meio de fotos a realização dessas atividades. Quando tiverem vendo o vídeo de arte, vocês tiram foto. Quando vocês estiverem fazendo atividade no livro, vocês tiram foto, né? E coloquem nas redes sociais de vocês. Marquem a escola, tá? E coloquem nas redes sociais de vocês, que aí, diante dessas fotos postadas nas redes sociais, marcando a escola, eu vou estar acompanhando, tá? O desenvolvimento de vocês. Então, eu vou estar percebendo e observando quem realmente está fazendo as atividades. Bom, pessoal, estejam sempre se cuidando, né? Se for necessário sair de casa, usem a máscara, use o álcool em gel, né? O álcool 70%. Estejam sempre orando, né? Pedindo a Deus para que tudo isso passe logo e com fé. Em breve nós estaremos todos reunidos em sala de aula. Foi muito bom estar com vocês, né? Estou com bastante saudade de cada um de vocês e espero que tudo fique bem, a gente volte logo, né? Fica aqui o meu abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.